dia, eu sou o André. Eu vou fazer algo hoje que geralmente não faço muito, tá? Mas o pessoal que nos apoia aqui, eles disseram assim, olha André, vou botar um pouquinho de água, porque todos os pastores tomam a água inteira e tu não toma nem um pouquinho de água, então eu vou começar tomando a água aqui, tá gente? Vai dar certo? Gente, tá geladinho. Gente, eu sou o André, sou casado com a Lide, sou o pai do Felipe, pai da Aninha, e a gente está numa série falando sobre marcas do discípulo. E a gente já passou pela marca... Alguém lembra? Passamos pela fé, passamos pela obediência, passamos pela alegria, e no último domingo fomos ministrados pelo Maidana, que falou sobre o amor. E hoje eu vou ter o privilégio de falar um pouquinho sobre santidade. Mas antes de falar de santidade, é importante a gente lembrar que em João capítulo 17, que é o texto base para a gente meditar nessas marcas, e a propósito, se você é pai de junior, o seu filho já foi ministrado num acampamento ano passado sobre essas marcas. Então, Deus falou tão poderosamente com a equipe que serve nas novas gerações, cuidando ali dessa idade de juniores, e foi tão precioso essa reflexão que eles fizeram que nós resolvemos ampliá-la e trazer para toda a igreja, porque afinal, todos nós precisamos ter em nós as marcas de um discípulo. Então, em João capítulo 17, Jesus ele ora por ele mesmo. Ele orou pelos seus discípulos que estavam ali presentes com ele naquele momento, mas ele também orou por aqueles que iriam crer nele, por aqueles que seriam os seus discípulos. Então, olha aqui para mim. Jesus orou por você. Jesus orou por mim. Gente, quando eu leio João 17, eu fico pensando que Jesus estava naquele momento clamando por aqueles discípulos que iriam vir, no qual eu me incluo, meus filhos se incluem, e as próximas gerações que nós teremos o privilégio como igreja de transmitir esse evangelho, vão se incluir. Gente, isso é muito poderoso. E hoje nós vamos falar então sobre a marca da santidade. E eu preciso começar com uma pergunta. O que vem à tua mente quando tu pensa em santidade? O que é santidade? Quando tu para pensar nisso, e existem conceitos que a gente sabe, mas quando alguém pergunta, a gente não sabe explicar. Acontece com vocês isso? Às vezes tem coisas que, não, eu sei o que é isso. Agora, tá, mas o que é? Então, aí a gente trava, não sabe como avançar. Mas o que é a santidade? Queridos, a santidade é a qualidade ou característica daquele que pode ser santo. Ou seja, daquele que é dotado de virtudes, de inocência, piedade e pureza. O conceito de santidade ele está intimamente ligado à religiosidade e à fé. E de acordo com a nossa doutrina cristã, a santificação ela é um processo, algo que acontece no interior daquele que aceita Cristo como Senhor da sua vida. A santidade, ela se trata da separação, ela se trata da renúncia, de tudo aquilo que é considerado impuro, mau e profano. E a partir de uma dedicação de vida e devoção e uma consagração total, aquele que é um discípulo de Jesus passa a ser cada dia santificado. A santificação nada mais é do que um atributo comunicável de Deus para nós. Ele é santo. E a pureza é o centro intrínseco do caráter de Deus. Ele é santo, santo, santo. Em Isaías a gente vê essa declaração do profeta. Os anjos declarando que ele era santo, santo, santo. Nosso Deus é santo. Jesus, quando esteve aqui na nossa terra, ele demonstrou e manifestou essa santidade. E eu quero ver algumas características com vocês da santidade.
e daquele que vive em santidade também. Primeiro, a santidade, ela é uma condição interna. A santidade, ela continua por toda a vida de uma pessoa. A santidade não é algo que você alcança e pronto, acabou, você já se tornou santo. Na verdade, ele é um processo contínuo. E a santidade, ela nunca vai ser perfeita nessa vida. Você sempre pode melhorar. Você sempre pode se santificar um pouco mais. A santificação completa, ela vai acontecer na morte, ou quando Cristo voltar. E eu digo na morte porque é aquele momento em que nós vamos nos encontrar com aquele que é perfeito, que é Cristo. E aí seremos totalmente restaurados. A santificação, ela pode aumentar durante toda a vida de uma pessoa, ou ela pode diminuir também na vida de uma pessoa. A santificação, ela é um processo contínuo, que inicia na conversão, no momento que a pessoa aceitou Cristo como Senhor da sua vida, e naquele momento o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, e nós somos capacitados por Deus para dizer não para o pecado. Aquilo que antes dominava a sua vida, aquilo que antes você não conseguia dizer não, a partir da morada do Espírito em nós, você recebe um poder do alto para poder dizer não ao pecado e viver uma vida sem pecado. No processo de busca pela santidade, existe uma parte que é de Deus e uma parte que é do homem. Ou seja, nós somos cooperadores com essa santidade. Por isso que há tanto incentivo na Bíblia a nos santificar. A santidade, ela pode ser maior em algumas pessoas e menor em outras pessoas. Eu acho interessante a frase, que a filha do Russell Shedd, ela diz assim: se a Bíblia não afirmasse que meu pai tem pecado, eu acharia que ele não tem. Tamanha a santidade na vida daquele homem. Tamanha a busca por santificação na vida daquele homem. Mas e nós? E nós? Como é que você está em relação à santidade? Será que a santificação tem sido um alvo da sua vida? Será que você tem buscado ser santo, como o nosso Deus é santo? Sabe, a santidade, ela afeta a vida da pessoa como um todo. A presença da santidade na vida de alguém faz com que a pessoa se torne totalmente outra. A pessoa, ela vai sendo transformada por Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela aceita Cristo na sua vida, ela muda radicalmente. E às vezes as pessoas dizem assim: cara, eu nem te reconheço, eu nem sei como é que tu ficou assim. A pessoa, ela foi transformada. Mas eu preciso dizer para vocês também que a falta de santidade, ela também afeta a vida de uma pessoa como um todo. Em Gálatas capítulo 5, 22, nós vemos que andar em santidade gera alegria e paz. Andar em santidade desperta ou faz-nos experimentar uma alegria e uma paz que só Deus dá. Então, em resumo, santificação é tornar-se semelhante a Cristo. A santificação, ela é um processo que exige muito trabalho e esforço de nossa parte. Porque ser santo não é algo natural nosso. Então exige uma parte nossa. Em 1 Pedro 1,15 nós temos a orientação de ser santos em tudo que nós fazemos. Já em Efésios 4, 22 a 32, nós vemos que em Cristo nós recebemos vestes de santidade. Em resumo, a santificação, ela é um processo que começa na minha conversão, no momento que eu aceitei Cristo, que eu me encontro com Jesus, e ela vai terminar no meu encontro com Ele nos céus.
Mas eu quero meditar num texto com vocês, um texto da Palavra de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8. E eu queria ler esse texto com vocês. E esse texto é nosso texto base dessa meditação nessa manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam, o quê? Santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. E cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com paixão de desejo desenfreado, ou como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Vamos orar? Feche teus olhos. Curva a tua cabeça e eu queria que nesse momento você levasse seu pensamento a Deus. Pai, todos nós que estamos aqui, todos que estamos aqui nessa manhã, todos que estamos assistindo via internet, nós somos pecadores, Pai. Nós estamos todos no mesmo lugar diante do Senhor. E Deus, o Senhor entregou a vida do seu Filho para que cada um de nós pudéssemos ter uma chance de nos encontrarmos com o Senhor. E a partir desse encontro com Jesus, Pai, o Senhor tem limpado as nossas vidas, o Senhor tem purificado as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, as nossas escolhas. Pai, por isso nessa manhã eu quero clamar, Deus, para que o Senhor aumente em nós um desejo de ser santo, Pai. Um desejo de manifestar santidade em cada decisão, em cada escolha. Um desejo, Deus, de manifestar a pureza do Senhor nas nossas escolhas, naquilo que nós vemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, nas conversas que nós temos. Pai, nós queremos clamar como filhos que carecem do Pai, pedindo, Deus, que o Senhor agora, Deus, aumente em nós esse desejo por nos santificarmos, Pai, na Tua presença. Pai, nos ajuda nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. E, Pai, que somente o Teu Espírito possa ter liberdade entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos aprender nesse texto sobre santificação? E o que nós precisamos saber para viver de fato a vontade de Deus? Primeiro, Deus deseja a nossa santificação. O texto diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é a nossa santificação, e aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses para andarem em santificação em relação à pureza sexual. Existiam práticas que estavam acontecendo naquela igreja, existiam atitudes que estavam sendo realizadas que tinham a ver com a antiga maneira dos Tessalonicenses viverem. E aí que Paulo ele está dando uma palavra para eles dizendo, olha, o desejo de Deus é a santificação para vocês. Esse é o desejo de Deus para nós. Eu acho interessante que na versão da Almeida, em vez da palavra paixão desenfreada, a expressão usada é lascívia. E a lascívia, ela é um desejo pelo que é proibido. Muitos de nós temos perdido a santificação de Deus em nós, porque nós temos caído ou cedido a um desejo pelo que é proibido. E você sabe a força daquilo que é proibido exerce sobre nós e sobre a nossa natureza humana. Se você chegar para qualquer pessoa e dizer assim, olha, não pode fazer isso, aquilo despertou na pessoa um desejo de fazer. Por mais que talvez ela nem tivesse percebido aquilo, mas só o fato da gente dizer assim, não, aquilo desperta na pessoa algo, desperta em nós. A santificação, ela é uma marca de nossas escolhas, que se reflete inclusive em nosso corpo físico.
muitas vezes as enfermidades que se acometem o nosso corpo podem ser, inclusive, a falta de santidade em nós. Eu não estou dizendo todas, eu estou dizendo algumas. Algumas doenças que são contraídas, inclusive, por causa de escolhas erradas que fazemos. Queridos, a santificação, ela afeta o nosso ser. Por isso que sempre que você estiver diante de uma escolha sobre ser santo ou não, na verdade você está diante de uma escolha do que você vai perder e do que você vai ganhar. A santificação, ela sempre vai nos levar a perder algo, para que possamos ganhar algo melhor. No caso dos Tessalonicenses, a santificação levaria eles a não viver mais de uma maneira desordenada, em paixões desenfreadas, em prostituições, em desejos proibidos. E eles deixariam isso de lado, e eles passariam a viver uma vida honrosa que imitava a Cristo. Se você hoje decidir ser santo, se você disser assim para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me santifique, saiba que algo vai ter que ficar para trás. Algo vai precisar ser retirado da sua vida, para que algo melhor seja inserido e colocado em você. Mas a pergunta é, em que áreas da sua vida você precisa de santificação? Talvez você é um marido que tem trazido para dentro da sua casa a impureza. Talvez você é um marido que, de alguma maneira, um pai de família, que de alguma maneira tem contribuído para que a sua família seja menos santificada. Pelas escolhas dos filmes que você faz, pela escolha das palavras que você diz, dos sites que você acessa, das companhias que você traz para dentro da sua casa. Talvez isso tenha gerado aberturas na sua família para o erro, para o engano, para a impureza. Será que você precisa de santificação em relação à pureza da sua vida e da sua família? Será que você precisa de santificação em relação aos seus negócios ou a maneira como você lida com os seus negócios? Será que tudo que você faz na sua área profissional tem sido aprovado ou reflete Cristo em tudo? Será que você tem sonegado impostos? Será que você tem roubado dos seus funcionários? Será que você tem roubado dos seus clientes? Será que você, como funcionário, tem roubado do seu patrão? Talvez você precise se santificar em relação aos seus relacionamentos, ou a maneira como você lida com os seus relacionamentos. Sabe, tem homem que ele sempre, quando vai conversar com uma mulher, ele sempre precisa deixar aquele gatilho disparado no coração daquela mulher. Ele sempre precisa deixar com que aquela mulher fique pensando nele. Eu acho muito interessante quando a gente teve um retiro de mulheres aqui na nossa igreja, em que veio algumas americanas. E eu não estava nesse retiro, tá? Era só das mulheres. Mas eu vim buscar minha esposa. E quando eu cheguei para buscar a minha esposa me disse um horário, e eu cheguei naquele horário, e a palestra continuava, e a palestrante ela disse assim: onde Jesus está, as mulheres estão seguras. Será, homem, que onde você está, as mulheres ao seu redor, elas também têm a mesma segurança de estarem na presença de Jesus? É disso que a santificação trata. Sabe, eu fui criado, com a minha mãe tinha um salão de beleza. Eu fui criado, era na garagem da nossa casa o salão da minha mãe. E eu fui criado, então, no meio daquelas mulheres conversando. E hoje, quando eu paro para pensar, minha mãe não era convertida. Mas quando eu paro para pensar, eu lembro de algumas daquelas conversas, daquelas mulheres, naquele salão de beleza.
Eu fico imaginando como é que Jesus estaria se ele estivesse presente fisicamente naquele lugar. Porque espiritualmente ele estava, porque ele está presente em todos os lugares. As conversas daquelas mulheres. Hoje eu não ouso nem citá-las aqui para vocês. Como é que estão as tuas conversas? Será que você precisa de santificação nisso? Será que você tem mentido, traído, feito fofoca, maledicência, tem andado ansioso demais? Será que você tem feito piadas imorais? Você precisa de santificação na maneira como você usa os seus recursos? Será que você tem consagrado, como o Raul lembrou, consagrado os seus recursos a Deus? Será que você precisa de santificação na maneira como tem tratado o seu corpo? Será que você tem se entregado ao sedentarismo, à má alimentação, à prática exagerada de esportes? Será que você tem dormido pouco e trabalhado muito? Isso também afeta a santificação. Será que você tem usado drogas ou feito uso de drogas lícitas ou ilícitas? Queridos, toda vez que estamos enfrentando desafios em uma área da nossa vida, possivelmente estamos sendo chamados por Deus a nos santificar nessa área. Eu já falei em alguns momentos aqui que eu tenho muita dificuldade de mudanças ou com mudanças. Recentemente, na verdade, dia 30 de dezembro, a gente mudou para uma casa nova. Pensa num trabalho do Espírito em mim. Santificação. E eu que sou aquele cara sistemático, que gosta de abrir a gaveta e saber, aqui tem isso, aqui tem aquilo, né? E aí eu não achava nada em casa. E por mais que a minha esposa foi super organizada em cada uma das caixas que a gente organizou. E aí faltava uma coisa, faltava outra. E eu disse assim, Deus, me ajuda. E aí a gente tem um microgrupo de discipulado com os pastores do estado. E eu chegava para eles e dizia assim, cara, orem por mim, porque eu preciso ser aprovado em todo esse processo. Mas eu sabia que naquele momento, Deus estava me santificando. E Ele ainda está, porque eu ainda estou no processo da mudança. Você sabe que mudança é um processo, né? Não é é que nem santificação. Vai acontecendo e as caixas vão sendo abertas e você vai percebendo coisas que você precisa arrumar. E você vai precisar lidar com prazos que não são cumpridos, com coisas que não acontecem como você queria. Você vai sendo santificado. Em que áreas você está sendo tentado? Quais são as áreas de maior dificuldade que você está vivendo? Possivelmente Deus está te chamando nessa área para santificação. Possivelmente Deus está te chamando para você se santificar. Porque o desejo de Deus é a nossa santificação. Você pode repetir isso comigo? O desejo de Deus é a minha santificação. E, gente, Deus capacita o homem. Essa é a segunda verdade que eu queria compartilhar com você. Deus capacita o homem para que ele seja santo. Ele não te deixa sozinho nesse processo. O texto diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas Deus que lhe está dando o seu Espírito. Paulo estava falando para os Tessalonicenses, ele estava ensinando àquela igreja que ela precisava ser uma igreja santa. E quando as pessoas olhassem para aquela igreja, para aquela maneira de viver daquela igreja, eles tinham que perceber algo totalmente diferente do que era a realidade daquela cidade. E Paulo ensina para os Tessalonicenses que o desejo de Deus é a santificação. Em Isaías, um texto citado pelo Ranulfo, diz que as nossas maldades são aquilo que nos separam de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, porque ele não os ouvirá. Queridos, a vontade de Deus na vida do homem traz uma possibilidade de liberdade de escolha.
O que o homem não poderia fazer sozinho, a partir do seu encontro com Deus e a santificação acontecendo nele, ele agora em Cristo pode fazer o que não poderia. Então o que a gente pode dizer é que a santificação ela é um processo onde a vontade do homem, ela precisa se tornar na vontade de Deus. E é por isso que você precisa clamar e dizer assim: Deus, aumenta em mim esse desejo de santificação. Porque você precisa clamar para que a vontade de Deus se torne a sua vontade. Porque a santificação ela é um processo onde a vontade do homem natural precisa e vai se tornando a partir de uma submissão nossa, na vontade de Deus. Lembra quando Cristo está lá no Getsemane, ele diz assim: seja feita a tua vontade. Não existe santificação nossa sem submissão a Deus. Você vai precisar se submeter a Deus para que a santificação aconteça em você. E a vontade de Deus agindo no homem, que leva o homem a não experimentar algo proibido ou condenável. É a vontade de Deus agindo em mim e em você, que faz com que você não queira viver algo que seja vergonhoso, que não combine mais com a vontade de Deus em você. Queridos, a vida santa ela foi conferida para nós pela morte de Cristo na cruz, onde o justo pagou pelo injusto, onde nós tivemos as nossas contas pagas. Não precisamos pagar pelos nossos pecados, porém precisamos pagar um preço para nos manter longe do pecado. E essa é a nossa parte na santificação. Se por um lado Cristo pagou por todos os nossos pecados, o que você cometeu até hoje, o que você vai cometer hoje, o que você vai cometer amanhã e até o final da sua vida. Se Jesus já fez isso por nós, o meu preço e o teu preço a pagar é para nos mantermos longe desse pecado. Sabe quando você sabe que tem que ler a Bíblia, mas não tem vontade de ler? Acontece com alguém aqui? Glória a Deus, hein, gente? Todo mundo se identificando, que bom, glória a Deus. O D.L. Moody, ele falava o seguinte: eu escrevi essa frase na capa da minha Bíblia. Não está no PPT, você não vai conseguir copiar se você não ouvir minha voz. Mas ele diz assim: ou o pecado me afasta dessa palavra, ou essa palavra me afasta do pecado. É uma escolha que nós sempre vamos precisar fazer. Esse é o nosso preço a pagar de santidade. É ficar longe do pecado, longe daquilo que a gente sabe que é uma fraqueza nossa, ou uma área de luta nossa. Todo aquele que deseja ser como Cristo pagará um preço para ver sua vontade morrer, para que a vontade de Cristo viva. Sabe, em Gênesis capítulo 39, 7 a 10, tem uma história que ilustra muito bem isso. E eu quero ler para você. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Você conhece a história? Levanta a mão aí só para eu saber que você está acordado. Bom, glória a Deus. Olha só o que acontece. A esposa de Potifar possivelmente não era uma mulher fraca, gente. Possivelmente era uma mulher bem bonita. E o texto diz que ela pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior nesta casa do que eu, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, esse conceito aqui ele é muito poderoso. Todo pecado, ele é primeiramente contra Deus, contra a sua vontade, e contra a manifestação de Cristo em nós. Quando eu escolho viver no pecado, viver longe da santidade de Deus, eu estou na verdade dizendo: Deus,
eu quero fazer a minha vontade, e eu escolho nesse momento desonrar o teu nome, desonrar quem o Senhor é, para fazer o que eu quero. Sabe, eu creio que a nossa falta de santidade, ela está diretamente relacionada a quem nós estamos dando ouvidos. E eu acho que é muito interessante, porque nessa história de José diz que ele saiu e não lhe dava ouvidos. A grande diferença entre uma pessoa que busca a santificação para aquela que não busca, é aquele que ele está escolhendo ouvir. Muitos de nós temos continuado numa vida fraca e de pecados, uma vida fraca espiritualmente, de pecados constantes, porque nós estamos constantemente ouvindo a nós mesmos, ouvindo quem está próximo de nós, e ouvindo a voz do pecado ao nosso redor e em nós mesmos. Está a hora da gente chegar e dizer assim: basta, gente. Você pode dizer não, você pode dizer não para isso, e dizer sim para Deus, e dizer: Deus, a partir de agora, eu quero viver para Ti. Eu estou cansado de viver para mim. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Sabe, seu vício em pornografia que tem corroído a tua vida e a vida da tua família e tem trazido maldições para dentro da tua casa, eu preciso te dizer em nome de Jesus hoje, pelo poder do Espírito, você tem liberdade para dizer não. Sabe essa bebida que tem te levado, aí tu diz que é social, mas tem te levado a fazer coisas que depois você se envergonha e que você não gosta nem que as pessoas saibam? Hoje, pelo poder do Espírito, porque Ele começou uma obra em você e Ele vai terminar, você tem liberdade para dizer não. Quem você está ouvindo? Queridos, a vida santa e honrada de um discípulo, ela é uma demonstração pública da ação de Cristo num homem pecador. Quem você conhece que é santo? Quem você conhece que é santo? Eu tive o privilégio no final de semana passado de estar no aniversário de 80 anos do meu pastor lá em Rio Grande. O pastor que Deus usou para pastorear minha vida, minha família. Pastor que me incentivou a vir para o seminário quando eu estava numa busca por saber o que ia fazer do meu futuro, e ele disse assim: André, você precisa ter um encontro com Deus, né? E saber o que Deus quer de você. Deus usou aquele homem. Eu tive o privilégio de estar lá nos 80 anos dele. E sabe qual é a vontade dele? Deus, eu quero ser santo. 80 anos. E aí quando a minha esposa estava conversando com ele, e falou assim, estava conversando sobre várias coisas, e ele disse assim: o meu pai, que era um homem santo. Você já imaginou se está sendo dito isso de nós? Você já imaginou os teus filhos dizer assim: meu pai, um homem santo. A minha mãe, uma mulher santa. O meu filho, um homem santo. Minha filha, uma mulher santa. Você já imaginou isso? Meu pastor, um homem santo. Nós precisamos dessa santidade de Deus acontecendo. Porque ela revela o próprio Deus. Porque a partir da santidade de um homem, da escolha de um homem querer viver para Deus e se entregar para Deus e consagrar a sua vida, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, o tempo que ele tem, pelo tempo que resta para Deus, é isso que vai fazer com que as pessoas vejam que nós somos discípulos de Jesus. A santidade, ela é uma característica do povo de Deus. Se tem um lugar onde as pessoas precisam ver santidade, sabe aonde que é? Aqui. Entre nós. Entre nós. Quando eu saio para um lugar, as pessoas vão precisar ver santidade em nós. E você vai ser tentado a ser você mesmo. E aí naquele momento que você diz assim: Deus, a minha vontade já morreu para que Cristo viva. Sabe, gente, eu tenho muita dificuldade em fazer alguns trabalhos e perceber que eu não tenho habilidade para alguns trabalhos. E aí esses dias eu estava
estava tentando tirar uma porca de um parafuso, uma chave de cano, no pátio da nossa casa, que é cercado por uma cerca. E eu estava lá, as crianças estavam brincando na piscina com a Lid, e eu estava lá, tentando tirar, porque a minha casa tem sido acometida de morcegos. Estou lutando com os morcegos. Está cheio de Batman dentro do meu forro. Para a Aninha são passarinhos, né? Mas aí eu vi um vídeo da internet e diz que aquelas antenas tipo dessas de eu vou dizer o nome, tá? Não estou ganhando nada com isso, mas de Sky ou de Oi ou de alguma coisa assim. Aquelas antenas, o morcego gosta daquele tipo de antena porque ajuda ele a se localizar. Então eu mandei tirar as antenas de lá. Eu disse, bom, já que eu não posso vencê-los, pelo menos incomodá-los eu vou. E aí eu tirei aquelas antenas e eu estava tentando desmontar aquilo. E eu não sei em que momento foi que aquela antena se amassou na minha frente. Eu comecei a tentar tirar, e aquilo não saía, e a chave não ajudava, e eu luto com a ira, gente. E daqui a pouco eu olhei aquela antena toda amassada e disse assim, eu já ia botar fora mesmo? Naquela hora o Espírito falou assim comigo, eu preciso te santificar mais. Eu preciso te santificar mais. Aonde você precisa de santidade? Onde você precisa que Deus haja em você? Sabe, Deus deseja a nossa santificação. Deus capacita o homem para ser santo. Mas existe uma parte que é nossa. Eu acho muito interessante como a natureza ela revela Deus para nós. E a natureza está dentro da revelação geral de Deus, onde a gente pode contemplar um pouco de Deus. E na natureza tem um animal chamado arminho. E esse animal ele vive em locais frios. Mas esse animal ele tem uma característica, olha, é lindo, né? É bonitinho, né? Ele tem uma característica que ele é muito caprichoso. E quando chega a época de maior frio, de neve, a pelagem dele muda e fica completamente branca. E por ser uma pelagem tão bonita, ela é muito procurada para fazer casacos de pele, chapéus, mantas e alguns apetrechos de beleza. Mas apesar desse animal ser um animal muito ágil, muito rápido, os caçadores dizem que ele é um animal muito fácil de pegar. Quando os caçadores eles avistam a toca do arminho, eles fazem uma barreira ao redor com lama. Eles montam um caminho pelo qual eles querem que o arminho trilhe, que ele passe. E quando ele sai da boca da toca, os caçadores eles passam lama ao redor da toca, da boca da toca. E quando o arminho ele avista o caçador, e ele então corre em direção à sua toca. Mas aí os caçadores dizem que quando ele chega próximo da toca, ele percebe que a toca está toda enlameada. Aquele animal ele volta e se entrega ao caçador. Os caçadores dizem que o arminho ele prefere morrer a se sujar. O que isso tem a ver com a gente hoje? E se nós fôssemos homens e mulheres desse jeito? E se nós fôssemos discípulos desse jeito? E se nós fôssemos homens e mulheres dispostos a sofrer o dano para não sujar as suas vestes de santidade, que foram pagas pelo sangue precioso de Cristo na cruz? E se nós fôssemos desse tipo de discípulo?
capaz de dizer não para si mesmo e para a sua vontade, para que Cristo seja visto em você. O que tem ferido a santidade na tua vida? Talvez não seja uma antena de Sky, mas talvez você tenha as suas antenas aí. Você tem algo que tem manchado a santidade de Deus em você. Você tem pago o preço para andar em santidade? Será que seus filhos daqui a alguns anos vão dizer: meu pai era santo, minha mãe era santa? Filipenses 1,6 diz assim: eu tenho por certo isto, que aquele que começou boa obra em vocês o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que significa isso para mim e para você? Nós não estamos sozinhos nesse processo de santidade. Deus está trabalhando em nós. E Ele está te convocando hoje, nessa manhã, a você ser santo, como Ele é santo. Ele está te convocando para que você se renda mais a Ele, se submeta mais ao poder dEle, que você seja sensível para ouvir a voz dEle dizer assim: olha, isso não combina com a santidade em mim. Isso não combina com a minha santidade. Sabe, eu conheci Cristo com 12 anos. Aos 14 anos eu já frequentava aquela igreja, eu já fazia parte daquela igreja, eu já participava de uma escola bíblica dominical, já ia em todos os cultos. Mas eu ainda não tinha tomado uma decisão por Cristo. E eu lembro que um domingo, eu cheguei naquele culto, eu fui o último da minha casa a chegar. E o meu pastor estava pregando sobre Daniel. E ele estava falando sobre as características excelentes de Daniel. E uma delas era que Daniel decidiu não se contaminar. E eu estava lá, naquele culto, e eu disse assim: Deus, eu quero isso para mim. Eu quero ser excelente como esse Daniel. E aí aquele pastor, ele termina a mensagem dizendo assim: olha, talvez você queira ser excelente, mas você nunca vai ser excelente sem conhecer o excelente Jesus. É Ele que começa essa obra em você. E Ele que vai terminá-la até o dia dele voltar. Aquele dia eu fui o primeiro a vir na frente e aceitar Cristo. E eu tenho visto esse Jesus trabalhar em mim. Mas eu não poderia fazer nada sem Ele. Então talvez você está aqui hoje, você ainda não tomou uma decisão por Jesus na tua vida. Eu queria te convidar a hoje a entender que Jesus, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Naquele dia, com 14 anos, eu entendi que eu era um pecador que precisava ser salvo de mim mesmo. Salvo por Jesus e fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Queridos, Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida santa, honrosa, que revelasse a vontade dEle. Eu queria desafiar você que está aqui hoje. Tem alguém que eu gostaria de dizer assim: eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero abrir o meu coração, eu quero ser santo, eu quero ter vestes de santidade, eu quero ser transformado por Cristo, e eu quero fazer dele meu Senhor. Existe alguém nessa manhã? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Jesus te vê hoje. Existe alguém que está fazendo essa oração pela primeira vez? Levante sua mão, onde você está? Glória a Deus, amém, amém. Mais alguém? Hoje Jesus está chamando filhos. Pode ficar com a mão erguida aqui. Amém. Mais alguém? Levante sua mão onde você está. Quero ver você. Glória a Deus. Eu queria desafiar a igreja a ficar de pé nesse tempo. E para vocês que levantaram a mão, eu queria fazer um desafio um pouquinho mais forte. Eu queria convocar vocês para vir até aqui à frente. E a gente quer orar com vocês. Pode sair do seu lugar. A igreja está celebrando a tua vida. Glória a Deus. Fica aqui. Tá bom? Abençoe. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Pode vir, gente. Deus abençoe. Deus abençoe.
Como é que o senhor está? Glória a Deus. Amém. Existe mais alguém que está tomando uma decisão por Jesus? Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, gente? Hoje é um dia muito especial. Jesus está chamando filhos para serem santos como Ele é santo. Deus abençoe. Nós queremos orar. Queremos orar com esses queridos. Igreja, você pode estender a sua mão? Saiba que a santidade na sua vida, igreja, vai fazer com que pessoas conheçam Cristo. Pai Santo, nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor. Cada um deles é teu, foi pago pelo alto preço do sangue de Jesus. E nesse momento, Pai, nós pedimos que o excelente Jesus Cristo faça morada no coração de cada um deles. Deus, eu peço que em nome de Jesus, o nome deles seja escrito no livro de vida. E Pai, que em nome de Jesus eles possam viver uma nova história com o Senhor. Uma vida onde o Senhor é o Salvador e o Senhor da vida deles. E que eles sejam santos como Tu és santo. Pai, em nome de Jesus, enche o coração deles da alegria espiritual e da paz que existe só na vida em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem orar comigo? Repitam comigo. Senhor Jesus, hoje eu abro meu coração para o Senhor. E eu peço que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por essa oportunidade. E me ajuda nessa vida, com a oportunidade que eu tenho, a manifestar a Tua santidade nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente tem uma equipe que quer receber vocês, abraçar vocês. Eu queria convidar vocês para poder estar sendo recebido por essa equipe. Que Deus abençoe. Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Ao longo dos anos, se você já conheceu Cristo como eu, a nossa tendência é caminhar com Cristo, mas às vezes a gente entra numa linha, parece que a gente não sai mais dela. E eu queria te convocar. Eu estou pedindo isso para Deus, estou dizendo isso para Deus, eu estou dizendo: Deus, eu quero caminhar mais profundo contigo, eu quero ser santo como Tu és santo. Igreja, eu queria te convocar a dizer para Deus: Deus, enche meu coração por esse desejo, um desejo de ser santo como Tu és santo. E eu queria te convocar a gente cantar isso com toda a força que a gente tem. Se você quiser vir para frente, vem para frente. Se você quiser pular, pula. Se você quiser chorar, chora. Mas sai daqui com uma decisão de ser a igreja santa de Jesus. Vamos declarar isso? Vamos declarar isso em nome de Jesus.